Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Eu tenho certeza que, independente de qual seja a sua religião, você já ouviu falar no rei Salomão. E não é para menos. Ele foi um dos personagens mais importantes da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento cristão, e responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém, além de perpetuar a prosperidade e unificação do povo de Israel, que teve início no reinado de seu pai, Davi. Assim, Salomão não é apenas uma figura teológica, mas uma personalidade historicamente relevante, que produziu marcas que influenciam a nossa cultura até os dias de hoje. É por isso que vários mitos e lendas foram criados a seu respeito, colocando-o no lugar de um semideus, dono de poderes e sabedorias que o permitiram até mesmo capturar e utilizar demônios a seu favor. Mas, segundo a tradição de algumas crenças e religiões, talvez esses atributos não sejam lendas propriamente ditas, mas parte de uma verdade que foi exacerbada sem que, por isso, tenha perdido a sua autenticidade. Vamos conhecer agora a história de Salomão, como e por que ele foi capaz de utilizar o poder de demônios a seu favor. Salomão é filho de Davi com Batseba, também conhecida como Betsabé ou Betsabeia, uma das últimas esposas do rei. Ela era mulher de Urias, soldado de elite do exército de Davi, mas acabou se deitando com o rei, motivo pelo qual Javé o castigou, lhe retirando o seu primogênito. Assim nasceu Salomão, que, embora não fosse o primeiro na linha de sucessão, ascendeu ao trono por volta do ano 970 a.C., segundo o pedido do próprio Deus, comunicado ao profeta Natã. E aqui existe um fato bastante importante. Quando falamos de linhagens reais e sucessão ao trono, temos a tendência de achar que este poder está sendo transmitido há séculos, como acontece em dinastias antigas e longínquas, como as do Egito Antigo, por exemplo. Mas esse contexto do reino de Israel é completamente diferente. Depois de Moisés, que foi o primeiro grande líder do povo hebreu, este cargo, por assim dizer, pode ser considerado análogo ao de um rei, foi transmitido a Josué, que terminou de guiar o povo até a terra prometida e enfrentou a grande batalha do cerco de Jericó. Mas, com a sua morte, não houve outro chefe centralizado, mas a figura de um juiz, uma espécie de representante de um governo transitório. Na prática, os juízes tinham poderes similares aos de um rei, mas ele não era coroado e, principalmente, não tinha uma relação direta com Javé, pois, naquele período, o povo havia caído no pecado novamente. Isso perdurou por centenas de anos, intervalo no qual o povo escolhido foi novamente dissipado e as tribos se organizavam e se defendiam de maneira mais ou menos individual. Até que o próprio povo, cansado de guerrear e de se afastar de Deus, pediu por meio de Samuel, profeta e o último juiz, que lhe enviasse um rei para unificar o povo. Assim, Javé lhes enviou Saul, da tribo de Benjamim, que significa literalmente pedido a Deus. É só a partir daqui, em meados de 1046 a.C., que nós podemos falar em termos de uma nação israelita propriamente dita. O sucessor de Saul foi o rei Davi, um pastor simples, mas cheio de valor, que foi escolhido por Deus para governar a nação de Israel depois que Saul se mostrou um homem corrupto. Foi ele que estabeleceu Jerusalém como capital do reino e mandou construir uma tenda especial para abrigar a Arca da Aliança e para que se pudesse cumprir os ritos e preceitos da religião judaica. Salomão é o terceiro rei no reino unificado de Israel. Daí a sua relevância histórica e, assim como seu pai, foi um homem cheio de prodígios que fortaleceu não só a união do povo, mas guiou-os para um caminho de prosperidade econômica, militar e religiosa. Quando assumiu o trono, Salomão herdou um reino que se estendia desde a fronteira com o Egito até o Eufrates, que nasce no atual território da Turquia e passa pela Síria e pelo Iraque.
E ele soube se aproveitar disso para explorar rotas comerciais terrestres e marítimas, e com isso pôde aumentar exponencialmente as riquezas do seu império. Como diz o próprio texto bíblico, Salomão era extremamente sábio, algo que lhe foi conferido por Deus, que foi lhe visitar em um sonho. Não é à toa que alguns dos maiores textos de sabedoria sapiensais, como Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, são atribuídos à sua autoria. Essa destreza mental foi utilizada em vários âmbitos da vida de Salomão, o que teria contribuído para que ele alcançasse tanta fartura e prosperidade. Primeiro, ele investiu em suas relações, se desposando de várias mulheres importantes, incluindo a filha do faraó, a princesa do Egito, para manter boas relações com os reinos vizinhos. Em segundo lugar, ele investiu nos exércitos para garantir a proteção, a soberania e a manutenção da paz no seu território. Também investiu em infraestrutura e construções importantes, como foi o caso do Templo de Jerusalém, a sua obra mais significativa. É claro que o templo não tem apenas uma relevância política. Salomão gastou grande parte de sua fortuna acreditando que estava investindo em sua relação com Deus, além de propiciar um local para que o seu povo pudesse realizar os seus ritos e costumes, como um dia seu pai Davi também havia planejado em fazer. Mas, de acordo com o ponto de vista histórico, a sabedoria e a ambição de Salomão que fizeram o reino prosperar foram também a causa do seu fracasso. Isso porque, para agradar suas esposas e comerciantes estrangeiros, ele teria construído templos pagãos ao redor de Jerusalém, o que fez com que o povo o visse como um idólatra. Além disso, para manter todos os gastos do reino, todas as construções e instituições, Salomão teria aumentado de forma significativa os impostos, o que também aumentou, é claro, a insatisfação popular. Por isso, depois de sua morte, o seu filho Roboão assumiu o trono, mas, tendo sido mal assessorado por seus conselheiros, acabou aumentando mais ainda os impostos, o que provocou uma revolta que dividiu novamente o reino de Israel, agora em reino de Judá, composto por 2 tribos, e também o novo reino de Israel, guiado por Jeroboão e contendo as 10 tribos restantes. Tá, mas e os demônios, André? Onde é que entram nessa história? Muito bem. Essa é uma parte bastante interessante e ela pode ser contada por várias perspectivas. Por exemplo, no judaísmo, essa narrativa pode ser encontrada no Talmud, o texto sagrado que é o resultado da tradição oral transmitida por Javé a Moisés e que foi passada de geração em geração até os dias atuais. É no Talmud que se encontra a explicação para a maioria das tradições judaicas, como a circuncisão, o ato de guardar os sábados, o código da vestimenta, as restrições alimentares e por aí afora. E são nessas escrituras que está o verdadeiro motivo pelo qual Salomão teria aprisionado um demônio. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que o termo demônio tem um sentido singular no judaísmo, bastante diferente do que estamos acostumados na tradição cristã. Para os judeus, um demônio é um anjo, uma criatura divina, que só é controlado e age com a permissão de Deus. Isso significa que eles não têm livre-arbítrio e, por isso, não podem ser tratados como anjos caídos. Afinal, não seria possível para eles se rebelarem frente à vontade divina se não têm livre-arbítrio. Bom, quer dizer então que os demônios podem ser considerados bons para o judaísmo? Bom, não é bem assim. O termo Satã, por exemplo, pode nos ajudar a entender isso melhor. Satã é uma palavra que deriva do hebraico e que quer dizer acusador ou adversário. Mas isso não implica que este demônio seja um adversário de Deus, mas antes é o nosso inimigo, um ser divino que pode nos tentar, nos provar ou nos acusar dos nossos erros, sempre, claro, com a permissão de Deus. Então, os demônios podem sim serem considerados maus, mas não em relação a Deus,
mas em relação a nós mesmos, pois eles são uma espécie de mal necessário, alguém que tem que fazer o trabalho sujo, por assim dizer, para que a lei de Deus seja cumprida a todo custo. Sabendo disso, o Talmud judaico diz que Salomão aprisionou um demônio chamado de Ashmedai ou Asmodeus, porque só ele detinha um conhecimento que era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus. As Sagradas Escrituras diziam que algumas partes do templo não poderiam ser construídas usando materiais de ferro, como o altar do sacrifício. Então, como isso seria possível sem o uso de pregos, marretas e similares? Pois é, Ashmedai tinha a resposta. O demônio sabia da existência de um animal, o Shamir, que era uma espécie de verme capaz de cortar pedras e mármores com bastante facilidade e precisão. E somente ele, Ashmedai, sabia onde era possível encontrar este pequeno ser. Assim, Salomão pediu que um dos seus servos enganasse o demônio, trocando a água do poço onde ele ia todos os dias por vinho, para aprisioná-lo numa corrente e em seguida levá-lo até ao rei, para que ele pudesse ser interrogado. Ainda de acordo com a perspectiva judaica, em determinado momento, Salomão aceita ser desafiado por este demônio, participando de uma espécie de batalha espiritual. Para isso, o rei abre mão do seu anel mágico, um instrumento que continha símbolos capazes de controlar o demônio, mas neste momento ele percebe que foi enganado e Ashmedai o arremessa a 2.400 quilômetros de distância, caminho que Salomão precisa percorrer de volta como um andarilho. Durante esse tempo, o demônio toma o seu lugar no reino e pratica todos os atos de idolatria e pedaladas fiscais, num bom português, que fizeram o império ruir. Interessante, né? Você já conhecia essa perspectiva? Bom, mas existe ainda uma outra visão dessa história, que diz que, na verdade, o rei Salomão foi capaz de controlar cerca de 72 demônios, além de ter deixado escritos ensinando como invocá-los e se proteger deles. Trata-se da Ars Goetia, e nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Fica à vontade para conferir. Nós vamos ficando por aqui. Deixe nos comentários, é um assunto bastante interessante e polêmico. A gente gostaria de saber a sua opinião. E agradecemos a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.